Fala galera, professor Rodrigo na área, é isso aí, esse é o Resolvendo a Química, canal onde você aprende química de verdade. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre propriedades coligativas, a parte da análise qualitativa, beleza? Na nossa próxima aula, a gente vê a análise quantitativa. Bora lá? Enquanto tá rolando a vinheta, você já sabe, deixa o seu curtir e se inscreve aqui no canal. Bora! Muito bem, meu povo lindo, maravilhoso. Já está aqui o nosso quadro. Você pode tirar aquele print. O legal é que eu não fico passando na frente do quadro para a gente falar de propriedades coligativas. O que são essas propriedades, galera? São mudanças nas propriedades de um solvente quando eu adiciono um soluto não volátil, certo? A aula de volatilidade, de pressão de vapor, nós vimos agora há pouco, a semana passada. Então dá uma olhada lá na aula importante aí. Beleza? Essas propriedades coligativas, ou seja, as mudanças nas propriedades do solvente, quando eu adiciono um soluto, elas dependem da quantidade de partículas de soluto que eu coloco, partículas dispersas, e independem da natureza. Então não importa se eu tenho uma ligação iônica, não importa se eu tenho uma ligação covalente, o que importa é o tipo do soluto que eu vou ter lá, a quantidade do soluto que eu vou ter lá, não do tipo, perdão, galera. Muito bem. Nisso, a gente vai para duas formas de analisar. A forma qualitativa, como muda, e semana que vem, quantitativa, quanto muda. Certo? A primeira propriedade é a tonoscopia, que está relacionada com a pressão de vapor. Lembra, a pressão de vapor não é uma propriedade coligativa. O que é uma propriedade coligativa é o efeito que um soluto causa na pressão de vapor de um solvente. Então eu tenho um abaixamento na pressão de vapor do solvente quando um soluto não volátil é adicionado. Então eu faço sempre uma brincadeira com vocês aqui, que é o seguinte: eu tenho aqui, ó, minhas moléculas de solvente interagindo. Quando elas querem passar para o estado gasoso, elas se separam, certo? Legal. Se eu coloco um soluto, o que vai acontecer? Eu vou precisar separar a interação que eu tenho entre as minhas moléculas de solvente e a molécula do soluto. Então, o que vai acontecer? Fica mais difícil passar para o estado gasoso. É como se o soluto segurasse o solvente na forma líquida. Se fica mais difícil passar para o estado gasoso, tem uma pressão de vapor menor, fica menos volátil. Então eu vou ter uma volatilidade menor, certo? Menor pressão de vapor. Quanto mais soluto eu colocar, galerinha, menor fica a pressão de vapor, mais difícil é do líquido passar para o estado gasoso. E isso vai influenciar diretamente na temperatura de ebulição, que é outra das nossas propriedades coligativas, que é a mudança que acontece na temperatura de ebulição de uma substância, de um solvente, quando eu adiciono um soluto. Essa mudança, essa elevação na temperatura de ebulição, tá? Vai ser para mais. Fica mais difícil passar para o estado gasoso. Por isso que a temperatura de ebulição aumenta. Fechado? Então, cuidado, fica mais difícil entrar em ebulição quando a gente fala de ebulioscopia. Então, um experimento que você pode fazer em casa depois é coloca numa panela com água, tá? Coloca ali os 2 dedinhos de água e acende no fogão. Você vê que a fumacinha vai começar a sair. E aí quando começar a formar bolhas, coloca uma colherzinha de sal. Você vê que as bolhas param. Por quê? Porque a pressão de vapor da água ficou menor e porque a temperatura de ebulição aumentou. Daqui a pouco ela volta a ebulir. E isso aconteceu porque a chama forneceu mais energia e a temperatura da água líquida agora é superior a 100 graus Celsius. Ela ficou com uma temperatura de ebulição maior. Fechado? Legal. Outra que vai aparecer para vocês é a nossa crioscopia, certo? A crioscopia, galera, ela vai fazer o quê? Vai fazer o abaixamento na temperatura de fusão, então é o estudo da diminuição na temperatura de fusão, temperatura de congelamento de um solvente quando um soluto não volátil é adicionado. E aí eu sempre deixo isso aqui para os alunos, ó, fica difícil congelar, fica fácil derreter. Então, em países onde tem nevasca e aquela neve demora muito para derreter, a galera joga sal na rua
para que fique mais fácil derreter. Mas quando a gente está líquido e quer congelar, fica mais difícil congelar, certo? Todo mundo já deve ter tentado fazer aquele leite com achocolatado, colocar no freezer que demora um tempão para congelar. Tá aí um dos efeitos coligativos, beleza? Crioscopia. Legal. Agora, o exemplo que mais aparece, galera, de crioscopia é aquela do tio que você tem um tio em casa, aquele tio que faz o isopor para todo mundo levar para as festas, ele que prepara o isopor, sabe qual é esse tio? O tio Bebum eu chamo. Esse tio é doutor em crioscopia. O que ele faz? Ele coloca latinhas, aí depois das latinhas ele coloca gelo, vou colocar gelo em azul, gelo, né? Às vezes ele coloca moído, quebrado, ele joga um pouquinho de água, às vezes ele joga um pouquinho de álcool e sal. Aí ele faz mais uma camada de bebida, de latinha, de garrafa, o refri, o suco da galera, ele coloca lá dentro, né? Mais uma camada de gelo, mais uma camada de sal. Faz uma lasanha de bebida. É mais ou menos isso, faz uma lasanha de bebida. Aí, o que você vai explicar? Ele fecha. Você já deve ter percebido que ele, quando vai, ele senta e escora em cima desse isopor e só ele abre. O que está acontecendo? Como o gelo ali dentro está em contato com o soluto, ele vai derreter mais fácil, mas como está isolado, não vai derreter tão mais fácil assim. E a temperatura dentro do isopor fica menor, então fica gelado mais rápido. Professor, mas o gelo vai derreter mais rápido. Tudo bem, o importante não é o gelo, o importante é manter a bebida lá gelada mais rápido, gelar a bebida mais rapidamente, tá? Então, cuidado, vai gelar a bebida mais rapidamente justamente porque está isolado. Agora, sempre tem aquele teu primo ramelento, sabe aquele teu primo chato que ele vai abrir a caixinha de isopor e não vai fechar direito? Aí derrete todo o gelo e fica quente a bebida. Não é essa a ideia, tá? A ideia é fazer a bebida gelar mais rápido, por isso que fica fechado. Abre, pega uma, tira, beleza? Cai em muitas provas de vestibular. E a quarta, eu coloquei aqui, no coração, é a osmoscopia, tá? A osmoscopia é a elevação na pressão osmótica quando o soluto não volátil é adicionado. Cuidado, galera, osmose e pressão osmótica não é a mesma coisa. A pressão osmótica, que eu chamo de π, é a pressão que eu exerço para evitar que a osmose ocorra. Então eu trouxe um exemplo. Eu trouxe um meio hipotônico, um meio hipertônico. Essa parede vermelha é uma membrana semipermeável. O que acontece é o meu solvente passando do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, certo? Ele tem esse fluxo do menos concentrado para o mais concentrado. Se eu quero evitar que isso ocorra, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui uma pressão em cima desse meio, do meio hipertônico, certo? Evitando que o solvente passe de um lado para o outro. Isso é o que nós chamamos de pressão osmótica. Beleza? Então, é a pressão necessária para evitar que a osmose ocorra. Vou fazer uma pressão contrária ao fluxo. Então, vou fazer aqui o solvente, para evitar que ele vá do meio menos para o meio mais, eu faço uma pressão. Se eu fizer uma pressão maior que a passagem do solvente do meio hipo para o meio hiper, eu tenho um caminho contrário, tem uma osmose reversa. Fechado? Essa é a parte qualitativa. Quanto maior for a quantidade de partículas de soluto do meio hipertônico, maior a pressão para evitar o solvente de passar. Quanto maior a quantidade de partículas de soluto, mais difícil congelar, mais fácil derreter, menor fica a temperatura de ebulição. Fechado, galera? Boa! Então te espero na próxima aula, onde a gente vai falar das partes de continha, agora da propriedade coligativa. Fechado? Até o próximo vídeo. Valeu? Tchau, tchau!